Você não está cansado da vida. Você está cansado de carregar algo que nunca foi cuidado. Em algum momento do seu caminho, você aprendeu que precisava ser forte antes de aprender a ser humano, que sentir demais era um problema, que chorar incomodava, que depender de alguém era sinal de fraqueza. E então, quase sem perceber, você começou a se afastar de uma parte essencial de si mesmo. Não foi uma escolha consciente, foi um mecanismo de sobrevivência. Você fez o que precisava para continuar existindo em um mundo que não sabia lidar com sua sensibilidade. Mas aquilo que foi deixado para trás nunca desapareceu. Apenas ficou em silêncio, observando, esperando, influenciando cada decisão que você acredita ser racional. A maioria das pessoas cresce acreditando que a infância é apenas uma fase superada, um conjunto de memórias antigas, fotos guardadas em caixas, histórias que já não doem mais. Carl Jung revelou algo que desmonta completamente essa ilusão confortável. Dentro de cada adulto vive uma criança, não como lembrança, não como nostalgia, mas como uma entidade psíquica viva, ativa, operando agora, neste exato momento, moldando suas emoções, seus relacionamentos e a forma como você se percebe no mundo. Essa criança não é uma metáfora poética. Para Jung, ela é um arquétipo, uma estrutura profunda do inconsciente coletivo, uma força real que continua agindo mesmo quando você acredita estar no controle. É ela que se manifesta quando uma crítica pequena parece um ataque existencial, quando o silêncio de alguém gera ansiedade, quando o reconhecimento externo se torna uma necessidade constante, quando o vazio aparece mesmo em meio a conquistas. Essa criança carrega tanto o que há de mais puro em você: criatividade, sensibilidade, capacidade de se encantar, quanto as feridas mais antigas e profundas, aquelas que nunca tiveram espaço para serem vistas. Abandono, rejeição, humilhação, invalidação emocional não desaparecem com o tempo. Elas se reorganizam dentro da psique. Jung observou em sua prática clínica que grande parte do sofrimento adulto não nasce no presente, mas na repressão dessa criança interior. Em vez de escutá-la, aprendemos a escondê-la. Criamos máscaras de maturidade, papéis sociais, discursos racionais, vícios silenciosos, tudo para manter essa parte trancada no escuro. E o preço disso é alto. Ansiedade crônica, crises existenciais, relacionamentos marcados por carência ou afastamento, uma sensação persistente de vazio e a impressão de estar sempre repetindo os mesmos padrões, mesmo prometendo a si mesmo que desta vez seria diferente. Essa criança não desaparece porque foi ignorada. Pelo contrário, quanto mais é negada, mais ela se manifesta nas sombras, de formas confusas e dolorosas. Adultos que reagem com fúria a pequenas frustrações, que se sentem invisíveis nos vínculos, que vivem buscando validação em figuras de autoridade, ou que não conseguem estabelecer limites claros, não são imaturos no sentido pejorativo. Eles estão sendo governados por uma criança que nunca foi vista, nunca foi protegida e nunca foi compreendida. E é exatamente aqui que começa a parte mais delicada e transformadora do pensamento de Carl Jung. Para Carl Jung, o ponto mais perigoso dessa dinâmica não é a dor em si, mas a ilusão de que a maturidade consiste em negar aquilo que sentimos. Desde muito cedo, fomos ensinados que crescer significa deixar certas partes para trás, que ser adulto é não precisar, não sentir demais, não demonstrar fragilidade. E essa ideia cria uma cisão interna profunda. A criança interior não é abandonada apenas pelos outros, ela passa a ser abandonada por nós mesmos. E quando isso acontece, algo fundamental se rompe na estrutura da psique. Jung compreendeu que essa criança não precisa ser curada como se fosse um defeito, um erro ou uma falha de caráter. Ela precisa ser reconhecida. Precisa ter um lugar legítimo dentro da vida psíquica adulta. O sofrimento começa exatamente quando tentamos silenciá-la em nome de uma maturidade artificial. Quanto mais tentamos parecer fortes, mais frágeis nos tornamos por dentro. Quanto mais tentamos controlar nossas emoções, mais elas nos controlam a partir do inconsciente. A criança interior é energia psíquica viva. Quando reprimida, ela não desaparece, ela se distorce. Passa a agir por meio de sintomas, compulsões, sabotagens e reações desproporcionais. Jung observou que adultos aparentemente funcionais, bem-sucedidos e socialmente ajustados muitas vezes
eram internamente governados por feridas infantis não reconhecidas. Não porque fossem fracos, mas porque nunca aprenderam a cuidar de si mesmos internamente. A sociedade moderna valoriza o desempenho, a produtividade, a independência emocional, mas ignora algo essencial. Ninguém nasce sabendo se autorregular emocionalmente. Essa capacidade deveria ter sido construída na relação com cuidadores. Mas quando isso falha, a criança cresce sem um adulto interno capaz de acolhê-la. É por isso que tantas pessoas se sentem perdidas, cansadas e emocionalmente exaustas, mesmo fazendo tudo certo. Elas aprenderam a funcionar, mas não a existir de forma integrada. Jung afirmava que negar a criança interior é como amputar uma parte da alma. Nenhum desenvolvimento psicológico ou espiritual é possível enquanto essa parte permanecer exilada. Não há iluminação que contorne a dor não reconhecida. Não há autoconhecimento verdadeiro sem confronto com essa dimensão vulnerável do ser. E talvez o aspecto mais perturbador dessa realidade seja perceber que aquilo que mais tentamos evitar é justamente o que poderia nos libertar. A criança interior não é o obstáculo para a sua vida adulta. Ela é a chave. A chave para compreender por que você reage como reage, por que certos padrões se repetem, por que o vazio persiste mesmo quando os objetivos são alcançados. Enquanto essa criança for tratada como um problema, ela continuará se manifestando como sintoma. Enquanto for ignorada, continuará gritando nas sombras. Mas quando é vista, algo começa a mudar. Não imediatamente, não de forma mágica, mas de maneira profunda e irreversível. Jung nos convida a olhar para dentro com coragem, não para eliminar a dor, mas para escutá-la. Porque somente aquilo que é reconhecido pode ser transformado. E essa transformação não começa fora, não começa nos relacionamentos, no sucesso ou no reconhecimento. Ela começa no encontro silencioso com a parte mais sensível e esquecida de quem você sempre foi. E é a partir desse encontro que todo o restante se reorganiza. Quando Carl Jung aprofundou seus estudos sobre os arquétipos, ele deixou claro que a criança interior não é uma experiência homogênea. Ela não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, nem carrega as mesmas necessidades ou feridas. Pelo contrário, esse arquétipo assume diferentes rostos ao longo da vida adulta, moldando silenciosamente comportamentos, escolhas e reações emocionais que muitas vezes parecem não fazer sentido. Jung percebeu que essas manifestações não são categorias rígidas, mas padrões vivos que se alternam e se misturam, formando a base invisível da personalidade. O primeiro e mais comum desses rostos é a criança ferida. Essa é a parte da psique que carrega as marcas do abandono, da rejeição, da negligência emocional e das experiências em que sentimentos legítimos foram ignorados ou punidos. É a criança que aprendeu muito cedo que expressar necessidades era perigoso, que pedir atenção era humilhante, que confiar levava à dor. Quando essa criança não é reconhecida, ela continua operando no adulto como medo constante de rejeição, ansiedade crônica, dificuldade em confiar, apego excessivo, padrões de relacionamento codependentes e uma sensação persistente de vazio que nada externo consegue preencher. Essa criança faz o adulto reagir a críticas como se fossem ataques existenciais, interpretar distanciamento como abandono e repetir, de forma inconsciente, ciclos de autoabandono. O segundo rosto identificado por Jung é o da criança eterna, o puer aeternus. Enquanto a criança ferida permanece presa à dor do passado, a criança eterna vive na fuga. Ela se recusa a crescer, a assumir responsabilidades, a suportar frustrações inevitáveis da vida adulta. Busca prazer imediato, novidade constante, admiração sem esforço e sente um medo profundo de limites, compromissos e estruturas. No adulto, essa energia se manifesta como procrastinação crônica, dificuldade em concluir projetos, relacionamentos instáveis, aversão à rotina e a sensação de que ser adulto é uma prisão. Jung não via essa manifestação como falha moral, mas como um sinal de que a energia vital da infância nunca encontrou um espaço maduro para se expressar. O terceiro rosto é o mais esquecido e, paradoxalmente, o mais poderoso: a criança divina. Essa é a dimensão da psique, onde residem a criatividade genuína, a intuição profunda, a sensibilidade espiritual e a capacidade de se maravilhar com a existência. Ela representa o potencial ainda não realizado do ser humano, aquilo que aponta para a totalidade.
No entanto, essa criança raramente tem espaço para emergir, pois costuma ser sufocada pela dor da criança ferida e pela fuga da criança eterna. Quando permanece inacessível, o adulto perde o contato com o sentido da vida, com a criatividade e com a sensação de propósito. Jung observou que a maioria das pessoas vive dominada pela criança ferida, reagindo ao mundo a partir de um estado de carência emocional e sobrevivência psíquica. Buscamos em parceiros os pais que não tivemos, exigimos dos outros a validação que nunca recebemos e reagimos ao presente como se ainda estivéssemos presos às feridas do passado. Essa dinâmica não é sinal de fraqueza, mas a manifestação de uma força arquetípica operando sem consciência. Reconhecer esses rostos não é um exercício intelectual, é um ato de lucidez emocional. É o primeiro passo para entender quem, de fato, está no comando da sua vida interior. Reconhecer esses diferentes rostos da criança interior é apenas o início, porque o verdadeiro conflito não está na existência dessas partes, mas na forma como aprendemos, desde cedo, a escondê-las. Jung observou que a sociedade moderna constrói a maturidade sobre um ideal profundamente distorcido. O ideal do adulto que não sente, não depende, não vacila e não demonstra fragilidade. Desde a infância somos ensinados que certas emoções são indesejáveis, que chorar é fraqueza, que sentir medo é vergonha, que precisar do outro é sinal de incompetência emocional. Como resposta, desenvolvemos máscaras. Máscaras de força, de controle, de independência, de eficiência. Criamos um eu socialmente aceitável, funcional, elogiado, mas frequentemente vazio. Essas máscaras não surgem por vaidade, surgem por necessidade. Elas são tentativas inconscientes de garantir segurança emocional em um mundo que puniu nossa vulnerabilidade. O problema é que aquilo que a consciência tenta esconder, o inconsciente se encarrega de manifestar. A repressão não elimina a dor, apenas a desloca. A raiva reprimida se transforma em ansiedade. A tristeza não reconhecida vira apatia. A necessidade ignorada emerge como compulsão, vício ou sabotagem silenciosa. Jung compreendeu que muitas neuroses não são sinais de fraqueza, mas tentativas desesperadas da psique de restaurar o equilíbrio perdido. Entre as máscaras mais comuns está a do adulto responsável, aquele que cuida de todos, resolve tudo, nunca pede ajuda e vive exausto, guiado por uma criança interior que aprendeu que só merece amor quando é útil. Existe também a máscara do forte e invulnerável, aquele que não chora, não demonstra dor e se orgulha de não precisar de ninguém, mas cuja infância exigiu amadurecimento precoce e abandono emocional. Há ainda a máscara do bem-sucedido, que performa, conquista, impressiona e acumula reconhecimento externo, mas vive internamente pressionado por uma necessidade incessante de provar seu valor a figuras parentais que nunca o enxergaram de verdade. Quanto mais essas máscaras se solidificam, maior se torna a distância entre quem somos e quem mostramos ao mundo. E quanto maior essa distância, mais profundo é o vazio. Um vazio que tentamos preencher com consumo, distração constante, relacionamentos superficiais ou até espiritualidade usada como fuga. Nada disso resolve, porque o problema não está fora. A criança interior não desaparece com o tempo. Ela espera ser reconhecida, ouvida, acolhida, e enquanto isso não acontece, ela continuará sabotando, não por maldade, mas porque é a única linguagem que conhece para chamar nossa atenção. Muitos adultos passam décadas presos nesse ciclo, acreditando que precisam ser mais fortes, mais produtivos, mais racionais, quando na verdade o que falta é exatamente o oposto: sensibilidade, presença e alguém dentro deles, capaz de cuidar da criança que nunca foi cuidada. Jung chamou essa ausência de uma falha na formação da figura interna de proteção. Sem ela, o indivíduo permanece emocionalmente órfão, mesmo cercado de pessoas. E é justamente a construção dessa figura interna que marca o verdadeiro início da cura psíquica. Para Carl Jung, a verdadeira maturidade psicológica não nasce da repressão da criança interior, mas do surgimento de uma nova instância dentro da psique, aquilo que ele chamou de ego paterno interno. Essa figura não é uma ideia abstrata nem um conceito moral. Trata-se da capacidade de o adulto tornar-se, para si mesmo, a presença protetora, reguladora e acolhedora que um dia fez falta. Enquanto essa instância não se forma, a criança interior permanece sozinha, reagindo ao mundo a partir de medo, carência ou fuga.
O ego paterno interno surge quando o indivíduo desenvolve a habilidade de observar a própria vida emocional sem se identificar completamente com ela. É o momento em que você percebe que aquela dor intensa diante de uma rejeição, aquela raiva desproporcional diante de uma crítica, ou aquele impulso de se fechar, não pertence ao adulto do presente, mas a uma criança ferida que está revivendo, no agora, uma experiência antiga de abandono ou invalidação. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a dinâmica interna. Em vez de reagir automaticamente ou tentar silenciar o que sente, algo novo acontece. Você passa a se posicionar internamente. Surge um espaço psíquico onde é possível dizer, mesmo que em silêncio, eu vejo sua dor. Eu entendo de onde isso vem. Eu estou aqui e não vou te abandonar. Jung compreendeu que essa postura interna tem um efeito regulador poderoso. Não porque elimina a dor, mas porque a contém. A criança interior não precisa mais gritar quando percebe que há um adulto presente no comando. Esse é o verdadeiro início da integração psíquica. Diferente do que muitos acreditam, isso não significa tornar-se frio, distante ou emocionalmente indiferente. Significa exatamente o oposto. Trata-se de desenvolver a capacidade de sentir sem se perder no sentimento, de acolher a vulnerabilidade sem ser dominado por ela. O ego paterno interno é a função que permite sustentar a dor sem negá-la e sem agir impulsivamente a partir dela. Jung via essa capacidade como o núcleo da maturidade emocional. Uma psique integrada não é aquela que não sente, mas aquela que sabe lidar com o que sente. Sem essa função, o adulto permanece refém das reações infantis, mesmo que externamente pareça forte, racional e bem resolvido. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos padrões, mesmo após anos de leitura, terapia ou práticas espirituais. Elas acumulam compreensão intelectual, mas não desenvolvem presença interna. O ego paterno não se forma apenas com conhecimento, mas com posicionamento, com a decisão consciente de não mais abandonar a própria experiência emocional. Quando essa instância começa a se consolidar, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. As emoções deixam de ser ameaças e passam a ser sinais. As reações perdem força porque não precisam mais ser extremas para chamar atenção. E a criança interior, aos poucos, começa a confiar. Esse é um processo delicado, gradual e transformador. Não há atalhos. Não há promessas rápidas. Há apenas a construção de um novo tipo de relação consigo mesmo. E é a partir dessa relação que se torna possível algo ainda mais profundo. O processo de reparentalização consciente. Para Carl Jung, a verdadeira maturidade psicológica não nasce da repressão da criança interior, mas do surgimento de uma nova instância dentro da psique, aquilo que ele chamou de ego paterno interno. Essa figura não é uma ideia abstrata nem um conceito moral. Trata-se da capacidade de o adulto tornar-se, para si mesmo, a presença protetora, reguladora e acolhedora que um dia fez falta. Enquanto essa instância não se forma, a criança interior permanece sozinha, reagindo ao mundo a partir de medo, carência ou fuga. O ego paterno interno surge quando o indivíduo desenvolve a habilidade de observar a própria vida emocional sem se identificar completamente com ela. É o momento em que você percebe que aquela dor intensa diante de uma rejeição, aquela raiva desproporcional diante de uma crítica, ou aquele impulso de se fechar, não pertence ao adulto do presente, mas a uma criança ferida que está revivendo, no agora, uma experiência antiga de abandono ou invalidação. Essa mudança de perspectiva altera profundamente a dinâmica interna. Em vez de reagir automaticamente ou tentar silenciar o que sente, algo novo acontece. Você passa a se posicionar internamente. Surge um espaço psíquico onde é possível dizer, mesmo que em silêncio, eu vejo sua dor, eu entendo de onde isso vem, eu estou aqui e não vou te abandonar. Jung compreendeu que essa postura interna tem um efeito regulador poderoso, não porque elimina a dor, mas porque a contém. A criança interior não precisa mais gritar quando percebe que há um adulto presente no comando. Esse é o verdadeiro início da integração psíquica. Diferente do que muitos acreditam, isso não significa tornar-se frio, distante ou emocionalmente indiferente. Significa exatamente o oposto. Trata-se de desenvolver a capacidade de sentir sem se perder no sentimento, de acolher a vulnerabilidade sem ser dominado por ela. O ego paterno interno
É a função que permite sustentar a dor, sem negá-la, e sem agir impulsivamente a partir dela. Jung via essa capacidade como o núcleo da maturidade emocional. Uma psique integrada não é aquela que não sente, mas aquela que sabe lidar com o que sente. Sem essa função, o adulto permanece refém das reações infantis, mesmo que externamente pareça forte, racional e bem resolvido. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos padrões, mesmo após anos de leitura, terapia ou práticas espirituais. Elas acumulam compreensão intelectual, mas não desenvolvem presença interna. O ego paterno não se forma apenas com conhecimento, mas com posicionamento, com a decisão consciente de não mais abandonar a própria experiência emocional. Quando essa instância começa a se consolidar, algo muda de forma silenciosa, porém profunda. As emoções deixam de ser ameaças e passam a ser sinais. As reações perdem força porque não precisam mais ser extremas para chamar atenção. E a criança interior aos poucos começa a confiar. Esse é um processo delicado, gradual e transformador. Não há atalhos, não há promessas rápidas. Há apenas a construção de um novo tipo de relação consigo mesmo. E é a partir dessa relação que se torna possível algo ainda mais profundo: o processo de reparentalização consciente. Algo profundo acontece quando a criança interior deixa de ser tratada como um problema a ser resolvido e passa a ser reconhecida como uma dimensão essencial do ser. Para Carl Jung, essa mudança marca um ponto de virada silencioso, porém decisivo, no processo de individuação. A dor que antes se manifestava como ansiedade crônica, reatividade emocional, dependência afetiva ou um vazio persistente, começa a perder força não porque foi combatida, mas porque foi finalmente acolhida. Quando a criança interior percebe que há um adulto presente, disponível e consistente, ela não precisa mais sabotar a vida para ser vista. Não precisa mais gritar através de sintomas. Não precisa mais se esconder nas sombras do inconsciente. Esse é o momento em que a energia psíquica, antes aprisionada em defesas, começa a se transformar em algo criativo. Jung chamava essa transformação de integração. A criança interior, quando segura, revela sua face mais elevada, aquilo que ele identificou como a criança divina. Essa não é uma fantasia espiritualizada, mas a expressão mais pura da vitalidade humana. É a fonte da criatividade genuína, da intuição profunda, da sensibilidade simbólica e da capacidade de se maravilhar com a existência. Quando essa dimensão emerge, o indivíduo deixa de viver apenas para sobreviver. Passa a viver com sentido. A criança divina não tem medo de sentir, não teme o mistério da vida, não se protege do mundo através de cinismo ou rigidez. Ela confia porque existe um adulto interno que sustenta essa confiança. Jung via a criança como um símbolo da totalidade em formação. Integrá-la não significa regredir, mas avançar em direção ao self. É nesse ponto que a fragmentação entre persona e sombra começa a se dissolver. O indivíduo já não precisa sustentar máscaras para merecer amor, nem se diminuir para ser aceito. A energia antes gasta tentando provar valor se transforma em presença. A ansiedade dá lugar à atenção plena. A carência abre espaço para conexões mais autênticas. Essa transformação não acontece de forma espetacular ou imediata. Ela se manifesta em mudanças sutis, porém profundas. Você começa a reagir menos e a responder mais. Começa a escolher vínculos que respeitam seus limites. Começa a sentir sem se afogar no que sente. Jung acreditava que a verdadeira liberdade psicológica não é a ausência de dor, mas a capacidade de não mais lutar contra si mesmo. Quando a criança interior é integrada, a vida deixa de ser um campo de batalha interno. O indivíduo torna-se, gradualmente, o lar que sempre buscou nos outros. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como trabalha, como cria e como atravessa os momentos difíceis. Não porque a dor desaparece, mas porque ela já não governa sua vida. Nesse estágio, a criança interior deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma aliada silenciosa, apontando caminhos que antes estavam bloqueados pelo medo. Quando a criança interior finalmente é ouvida, algo se aquieta dentro de você. Não é um silêncio vazio, é um silêncio habitado. A dor que antes se manifestava como ansiedade constante, relações confusas, autossabotagem ou um cansaço sem nome,
começa a perder o comando porque já não precisa mais lutar para existir. Ela foi vista. Ela foi reconhecida. Carl Jung compreendia que nada se transforma verdadeiramente enquanto permanece inconsciente. E é exatamente por isso que esse encontro com a criança interior é tão poderoso. Não porque elimina o sofrimento, mas porque devolve sentido a ele. A criança que antes se escondia nas sombras agora encontra um lugar legítimo dentro da psique adulta. E quando isso acontece, algo essencial se reorganiza. Você já não reage ao mundo como alguém que implora por acolhimento, mas como alguém que aprendeu a se sustentar internamente. A carência dá lugar à presença. A ansiedade se transforma em atenção. A necessidade de agradar perde força diante da capacidade de ser autêntico. Jung dizia que a criança é um símbolo da totalidade em formação. E quando ela é integrada, o ser humano deixa de viver fragmentado entre aquilo que mostra ao mundo e aquilo que sofre em silêncio. A verdadeira liberdade começa quando você não precisa mais lutar contra si mesmo, quando não precisa mais usar máscaras para merecer amor, quando não precisa se diminuir para ser aceito. Nesse ponto, você se torna o lar que sempre buscou fora, não porque tudo se resolve, mas porque agora existe alguém dentro de você capaz de cuidar, sustentar e proteger aquilo que é sensível. Essa é a base de uma vida mais verdadeira, mais inteira, mais viva. E agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente humano. Pare por um instante e perceba o que isso despertou em você. Talvez uma memória, talvez uma emoção, talvez um silêncio difícil de explicar. Se você sentir abertura, compartilhe nos comentários o que este vídeo tocou em você. Não precisa ser elaborado, não precisa ser bonito. Sua experiência pode acolher alguém que ainda não conseguiu nomear o que sente. E se esse conteúdo falou com você, se fez sentido, se te trouxe clareza ou companhia nesse processo, inscreva-se no canal. Aqui, a proposta não é oferecer respostas rápidas, mas caminhar juntos em direção a uma compreensão mais profunda de si mesmo. Este é apenas um passo dentro de uma jornada maior. No próximo vídeo, continuaremos aprofundando essa travessia interior, porque a transformação não acontece de uma vez. Ela acontece quando você decide não mais se abandonar. E essa decisão muda tudo.